Bem, temos informação neste vídeo aqui sobre Luca e sobre uma sondagem e uma negociação que chegou a acontecer com o Vasco e também sobre o futuro do próprio Luca dentro do Fluminense. Além disso, informações sobre Patrick, surge uma outra notícia diferente da que eu tinha sobre o interesse do Fluminense, o possível interesse do Fluminense no meio-campista do Internacional. William Bigode, que já tem até quase que data para poder assinar, além de Cristiano. Novidade sobre Cristiano, lateral esquerdo do Sheriff, lá da Moldávia, que aparentemente vem pro Fluminense. Tudo isso nesse giro de notícias, então já começa aí dando like enquanto eu rodo a vinheta. Seja bem-vindo, dá o like, comenta aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, se você não me conhece, eu também sou tricolor de coração. Beleza? Vamos embora para as notícias. A gente começa falando sobre Cristiano, do Sheriff, e o Sheriff Tiraspol, da Moldávia. Notícia do portal Saudações Tricolores é de que o Fluminense já apresentou uma proposta, e assim, que já tá tudo engatilhado, etc. A gente meio que já sabe, já tinha de matéria do Globo Esporte também, mas o que eu tô puxando aqui dessa matéria do Saudações Tricolores é o seguinte. Já apresentou a proposta de compra dos direitos econômicos do lateral Cristiano e agora a resposta depende só dos europeus do Sheriff pro Fluminense efetuar a contratação do jogador. O Fluminense, lembrando, o Cristiano não tá em final de contrato, não. O Fluminense vai ter que, botar o calhamaço de dinheiro em cima da mesa, mandar nos Correios e lá, mandar o Sedex lá pra Moldávia. Isso porque ele tem contrato ainda com o time moldaviano, o time europeu, né? Vamos de time europeu. O que me surpreendeu um pouco é compra. O Fluminense tá contratando o jogador e vai pagar. Não deve ser um valor alto. Na matéria não tem o valor. A gente não sabe o valor que será feito por essa compra aqui. Mas assim, compra, eu vou ser bem sincero, eu quero muito tá errado. Se ele for contratado, eu vou fazer o raio-x dele aqui. Sabe-se lá Deus como que eu vou fazer. Mas eu quero muito tá errado. Mas o Cristiano é um lateral que não é muito jovem, né? O Cristiano tem 29 anos, ou seja, a gente já sabe que ele vai render no futebol. Dificilmente tiver um jogador de 29 anos jogar o que nunca jogou. A gente tá vendo o Fluminense pressionando por uma contratação de um lateral esquerdo, tendo para a posição, não é uma posição que está totalmente carente do Fluminense. O Fluminense tem Marlon, que apresentou um bom futebol nessa reta final do campeonato, e é jovem, ou seja, mesmo que você não tenha achado que ele jogou muito bem, ele ainda pode evoluir, fez um bom pedaço lá no Campeonato Europeu, é um jogador de seleções de base aqui no Brasil, ia bem no Criciúma. A gente acabou de trazer um lateral equatoriano chamado Mário Pineda. Para a lateral direita, a gente tem Samuel Xavier, tem Calegari, e ainda está sondando, né, está buscando a contratação de Rodinei, ou seja, é mais um lateral. Seria um terceiro lateral Fluminense, e a gente ainda precisa lembrar que Danilo Barcelos tem contrato ao longo de 2022, tá? O Fluminense tá buscando um lateral que em nenhum momento, assim, tirando 2-3 jogos na fase de grupos de Champions League, num clube minúsculo, não mostrou futebol. O Phil foi ver, e eu fui ver também, assim, é terrível, aquele vídeo de highlight, né, que eu sempre falo, o vídeo, você joga ali e fala, nossa, que esse cara aqui, você olha e fala assim, meu amigo, eu quero esse cara aqui. Pesquisem no YouTube, eu não posso botar aqui porque é de direito autorais, mas pesquisem, Cristiano, Sheriff, highlights, né, ou melhores momentos. Parece campeonato amador, assim. Então eu tenho muito medo. Eu tô falando aqui que vai dar errado? Não, pô, quem sabe se vai dar errado ou não? Pô, tem contratação gigantesca que não dá certo. Assim como tem contratação assim que acaba dando também. Mas eu tô com medo gigantesco. Talvez de todas as contratações que a gente especulou até agora, especulações de verdade, né, etc., seja a que mais me deixa preocupado. Ainda mais sendo uma compra. Enfim, e pela posição... Nossa, Cristiano, calha minha boca. Enfim, calha minha boca com isso tudo. Queime minha língua. Mas parece uma contratação com papo pra gente chegar no final de 2022 tá falando de ser a pior da temporada. Outra notícia, agora a gente fala sobre o William Bigode. Agora são mais rápidas, né? O William Bigode tá fechado com o Fluminense, inclusive apurei isso também, tá fechado, todos os portais já falam isso, é só chegar e fazer exames médicos. E o Saudações Tricolores
deu a informação de que isso deve acontecer na semana que vem, que é a semana do Natal. O jogador deve chegar em São Paulo e já vem direto para o Rio de Janeiro para poder fazer o exame, os exames médicos, né? Saber se está tudo ok e etc. E assinar com o Fluminense. Ou seja, só tá faltando isso mesmo para poder finalizar a contratação de William Bigode. Deve ser sim a segunda ou terceira contratação fechada do Fluminense, já que tem Mário Pineda aí também, que tá meio que só para vir pro Brasil para poder assinar e fechar com o clube do Rio de Janeiro, com o nosso clube, o Fluminense. Então é isso, William Bigode, pra semana que vem. Até lá a gente não deve ver muito mais informações, ele tá passando férias em Dubai. Outra notícia, essa de um jogador na mira do Fluminense ou não? Bem, a apuração que eu fiz nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, era de que Patrick, pelas informações que eu consegui chegar, de que Patrick não interessava, não é que não interessava de, nossa, muito ruim, não quero, não estava no radar do Fluminense. Assim que surgiu, inclusive, a informação de Rodinei, né, de que seria uma indicação de Abel, e eu falei, indicações de Abel, vamos procurar saber aí quais foram as indicações e tal, porque se é o Abel indicando jogadores com quem ele trabalhou no Internacional, que é o caso de Rodinei, por exemplo, Rodinei até trabalha no Flamengo também, Patrick é um que está de saída do Internacional, apesar de ainda ter contrato. Já tivemos algumas coisas aqui de Patrick. Será que não tem nada? Pela minha apuração, não tinha nada. O Fluminense, até então, não estava com o Patrick dentro dos jogadores que iria procurar, não. Agora, saiu no site Revista Colorada, que é um portal que cobre o Internacional, de que o Fluminense fez uma sondagem a Patrick. Só que o jogador tá de férias, enfim, recebeu a sondagem de vários clubes e etc. E que, no momento, o Inter só interessa vender Patrick, porque tem contrato até o meio do outro ano de 2023, tem 1 ano e meio de contrato ainda, e não liberaria o jogador, né? Não quer envolver numa troca, por exemplo. Fato e saiu também aqui no Rio, tá? Do Saudações Tricolores também confirmou essa informação do Revista Colorado, de que o Fluminense sonda e quer fazer negócio por Patrick. Assim, a conclusão que eu chego disso tudo tendo sondagem, tendo interesse ou não tendo, é um negócio dificílimo de fazer. Patrick vem de uma temporada muito ruim, o time do Inter quer fazer uma reformulação, né? A direção do Inter quer fazer uma reformulação no elenco, mas é um jogador que eles sabem que é um ativo grande no mercado. E eles não vão deixar mole assim levarem um jogador de lá. E o Fluminense teria que chegar com uma quantia pra desembolsar também. Eu acho que vale. Patrick, pra mim, é um dos jogadores, assim, espetaculares do Brasil. Não fez uma boa temporada, ok, mas enfim, é por isso que ele tá sendo especulado no Fluminense. Se ele não tivesse feito uma ótima temporada, ele tava sendo especulado lá fora. Mas a informação que eu tenho até este momento é de que Patrick não é um dos jogadores que Abel Braga, por exemplo, indicou pro Fluminense ir atrás, que tenha trabalhado com ele. Rodinei é um deles, não sei os outros nomes. Enfim, vamos aguardar. As notícias mudam também nessa época de uma maneira inacreditável. Informação sobre Luca. Bem, o que a gente pode falar já sobre o jogador, é a notícia apurada até por mim, eu já deixo claro isso antes, tanto por mim, Gabriel Amaral, aqui do Raiz Tricolor, em conjunto, mais uma vez, com o Juninho, o Roberto Júnior, né, pra dar um nome forte ali, o Juninho, lá do canal Machão da Gama. A gente, inclusive, que deu aqui a notícia em primeira mão da troca de Nenê do Fluminense pelo Vasco. E a gente traz aqui mais uma também. Dessa vez a gente não tá gravando nós dois juntos aqui, né? Eu tô dando a versão mais falando de Fluminense e vai sair um vídeo lá no canal dele também. Na verdade já tá no ar, né? Um vídeo lá no canal dele falando sobre a versão da notícia, obviamente pensando mais no Vasco. Mas a notícia é a mesma, apurada por nós dois, de que Luca entrou na mira do Vasco e houve, inclusive, uma sondagem, assim, forte de Luca, do Vasco, para com o atacante do Fluminense. Essa sondagem aconteceu já com o Vasco sabendo que estaria na Série B do ano que vem, e o jogador, assim, vamos lá, vamos pra notícia como um todo, ok? A notícia é a seguinte: o Vasco entrou em contato com o Fluminense, procurou o Fluminense para ter o jogador. No caso do Vasco, Luca, lembrando que Luca tem contrato com o Fluminense até o final o meio de abril, final de abril, que é um período muito ruim de contrato. O Fluminense, ao que parece, aí agora é impressão, né? Não é essa parte que não é informação. Ao que parece, não vai querer renovação de Luca. Espero eu, inclusive, que não queira, né? Que não faça a renovação de Luca. Mas o contrato dele é até abril.
E o Vasco teria interesse de contar com um jogador para a Série B, um jogador que é reserva no Fluminense, acho que indiscutivelmente reserva, e continuará sendo reserva, ainda mais se a gente colocar que o Fluminense está contratando e está no mercado muito perto de William Bigode, Ricardo Goulart, não sei o quê. O Luca sabe que está descendo degraus dentro do Fluminense também. O Vasco entrou em contato e vocês sabem a minha análise sobre o Luca, né? Acho que o Luca numa Série B renderia muito, com certeza seria um jogador bom pro Vasco, só que tem um problema na Série B, né? Que parece que é grana. Eu não sei exatamente quanto é o salário de Luca no Fluminense, mas esse contrato até abril, o Vasco chegou a entrar em contato com o Fluminense para tentar uma negociação por Luca, fazer aquela sondagem, né? E aí, tá ganhando quanto? Como é que faz? O contrato até abril, funciona, não funciona? Enfim. O que se desenrolou e por que o negócio não foi pra frente? O Vasco, nessa tentativa, averigou o salário, viu que não tinha condições. O Fluminense chegou a oferecer pra, de repente... porque qual que seria o modelo do negócio, né? Luca teria que assinar com o Vasco recebendo o salário que ele recebe no Fluminense. O Fluminense chegou a oferecer de renovar até o final do ano... do Vasco. Assumiu o jogador até o final do ano e, nestes primeiros meses, pagar parte do salário de Luca com o Vasco. Obviamente, para poder o jogador já ir, né? O jogador ser passado pro Vasco, o Fluminense diminui o rendimento que teria que sair dos seus cofres até abril, pelo menos. Só que o Vasco acabou não aceitando esse formato também de negócios, porque até abril, ok, estaria ali dividido com o Fluminense. Mas para maio, junho, julho, não encaixaria na parte financeira. Até apurando junto com o Juninho, a gente chegou ali vendo, enfim, os jogadores que o Vasco está buscando e a forma dos negócios que o Vasco está buscando, de que seria um patamar, não é abaixo não, é muito abaixo do de Luca. E eu achei até engraçado, porque uma piada que a gente faz muito aqui no Fluminense, que é Fluminense sonda Nani, ou oferecem Nani pro Fluminense. Fluminense sonda salário e valores assustam. Os valores de Nani assustam o Fluminense. No Vasco atual, os valores de Luca assustaram o Vasco. Bem, o cenário é o seguinte: não encontrando um clube agora no início do ano, porque é interesse do Fluminense e também, com certeza, é interesse de Luca também. O Luca deve ser um dos jogadores que vai atuar mais no campeonato estadual do Fluminense. Isso porque é um jogador que entrega, rende, enfim. O Fluminense deve colocar alguns garotos pra jogar, mas obviamente sabe que não pode botar um time sub-17 no Carioca, porque não se classificaria pras finais. Apesar de eu achar pouco importante, mas tem a sua importância, eu reconheço também a importância que teria um título agora no início do ano. Fluminense com um time ali, enfim, com o Luca no Carioca deve render alguma coisa, com certeza rende, os times, a gente sabe, o nível é muito abaixo, deve ser utilizado principalmente como uma segunda opção ali para quem tá jogando os outros campeonatos que não a Libertadores. E em abril sairia do Fluminense. Só que qual que é o problema disso? A CBF estabeleceu agora uma janela de transferências no Brasil por uma ordem da FIFA. E essa janela vai fechar em fevereiro e ela só reabre em julho. Se Luca decidir também ficar no Fluminense, não tiver um novo time, o Fluminense não conseguir repassá-lo para algum outro time, agora ainda em janeiro, em dezembro ou no início de fevereiro, Luca ficará preso sem jogar de abril até o início de julho, perdendo ali todo um pedaço de campeonato estadual, de Copa do Brasil, de Libertadores ou Sul-Americana, dependendo do clube que ele for, e de campeonato brasileiro, lembrando que essa temporada vai ser achatada, né? A gente só vai ali até o meio de novembro. Então é do interesse também do jogador, tendo a ciência total de que não vai ficar no Fluminense, de também ter um novo clube, porque sabe que se sair em abril, ele não pode se transferir para nenhum outro clube, vai ficar 2 meses parado, 2 meses e meio parado até julho. Uma opção seria o Vasco, mas o Vasco, os valores de Luca assustaram. E olha que nem deve ser valores tão absurdos assim, né? Mas o Vasco não o quis, não foi nem por questão técnica, foi por questões financeiras. E é isso. Voltamos aqui assim que tivermos mais informações. Queria dizer o seguinte: o raio-x de Felipe Melo já está pronto. Só tô vendo a melhor hora de publicar. O de Abel Braga está no forno. Tá ali, tô olhando daqui para poder não queimar. E em breve a gente tem também o de William Bigode e de Mário Pineda, que já estão em fase de produção. É isso, até a próxima. Valeu!